RCP Notícias. Treze horas em Cabo Verde. Muito boa tarde, seja bem-vindo a esta edição do Jornal da Tarde para esta terça-feira. E vamos aqui conhecer os títulos que vão marcar esta edição. Cabo Verde acompanha com preocupação situação de instabilidade política na Guiné-Bissau. Número de hóspedes no país diminuiu 3,4% no terceiro trimestre deste ano, aponta INE. Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva considera dramática a situação de insegurança alimentar na África Ocidental. Transição da economia informal para formal deverá aumentar 51% o peso de empregos gerados pelas empresas privadas no horizonte 2026, garante a secretária de Estado do Fomento Empresarial. Participação feminina na política e no processo eleitoral debatida na Praia, num fórum que junta mulheres que trabalham na organização de gestão eleitoral no espaço da francofonia. Cabo Verde volta a defrontar Nigéria em futebol feminino, desta vez no Reduto Nacional, às 16 horas. Estas e outras notícias para acompanhar neste jornal, a edição é de Humberto Santos. Boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Cabo Verde acompanha com preocupação a situação de instabilidade política na Guiné-Bissau após a dissolução do Parlamento pelo chefe de Estado, Umaro Sissoko Embaló. O primeiro-ministro cabo-verdiano diz que é uma má notícia que afeta também Cabo Verde, por Guiné-Bissau ser um país irmão. É evidente que toda a situação que leva à instabilidade constitucional ou situações de alegados atentados que possam criar instabilidade nos países são notícias que não são boas, más notícias. E a Guiné-Bissau, num país em relação ao qual Cabo Verde tem ligações muito estreitas, quando entra em domínios de instabilidade, é claro que atinge também Cabo Verde, porque nós somos muito próximos, temos relações de história, de cultura e somos irmãos. Por isso, aquilo que nós desejamos é que a situação se estabilize e que a normalidade constitucional democrática na Guiné-Bissau ganhe estruturas cada vez mais sólidas. Ulisses Correia e Silva diz ter, ainda em Dubai, abordado com o presidente da Guiné-Bissau sobre este assunto. Já o presidente da República, José Maria Neves, diz que a situação é grave, mas que convém não haver interferências políticas externas. Uma situação ainda um pouco confusa, uma situação que é grave, mas também complexa, e atentamente vamos acompanhando a situação e aguardamos o posicionamento do governo, que é quem define e conduz a política externa do país. O presidente não tem alguma recomendação? Neste momento convém que o presidente não se intrometa nessa questão. Trata-se de questões políticas de um outro país e é bom que não haja interferência indevida neste processo político, mas estamos a acompanhar com toda a atenção que a gravidade da situação impõe. José Maria Neves também atento à situação de instabilidade política vivida na Guiné-Bissau. E a CPLP apelou hoje ao respeito pelos princípios do Estado de Direito Democrático e da separação dos poderes na Guiné-Bissau. Em comunicado emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de São Tomé e Príncipe, país que preside atualmente a comunidade, pode ler-se que a CPLP acompanha com preocupação os recentes acontecimentos na Guiné-Bissau. A nota apela a um maior engajamento na consolidação da estabilidade política e institucional da parte de todos os atores políticos da Guiné-Bissau.
Por cá no país, o grupo parlamentar do PAICV diz-se preocupado com a qualidade do serviço de saúde prestado aos cabo-verdianos e responsabiliza o atual governo pela situação de ruptura de medicamentos, problemas laborais na saúde e retrocessos no setor da saúde. O grupo parlamentar do MPD discorda da apreciação da oposição, argumentando que o atual governo tem feito investimentos avultados e com resultados na qualidade do serviço prestado. O debate com a ministra da Saúde, proposto pelo grupo parlamentar do PAICV, é ponto alto da primeira sessão plenária de dezembro, que começa amanhã. Pormenores com o José António dos Reis. O grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde considera que a saúde está na linha vermelha há cerca de 8 anos. Paula Moeda, deputada e dirigente do maior partido da oposição, nota que os profissionais de saúde estão desmotivados, que há falta de recursos humanos, ruptura de medicamentos e carência de meios materiais nas unidades hospitalares, que coloca em risco a vida humana. A deputada do PAI. Os hospitais, os centros de saúde por todo o país confrontam-se com problemas de falta de material, falta de medicamentos, problemas de evacuação de doentes de hospitais regionais para o Hospital Central. Temos um problema de transportes que não ajuda nas evacuações internas e temos evacuações externas que estão num momento péssimo. Todos os nossos doentes que estão lá fora estão num momento péssimo. O acesso à saúde, por exemplo, está condicionado duplamente. Os utentes, da sua maioria, sem dinheiro para pagarem o acesso. Acesso de compra de medicamentos, por exemplo. Leitura diferente tem a bancada do Movimento para a Democracia. O deputado e dirigente do partido que sustenta o governo, Alberto Melo, destaca que o Sistema Nacional de Saúde registrou avanços importantes nos últimos anos, apesar de persistir ainda desafios. Investimentos em infraestruturas, equipamentos médicos hospitalares e recursos humanos, aumento de números de médicos, enfermeiros e do pessoal técnico, capacitação e formação, aprovação do Estatuto do Pessoal de Carreira Médica e da carreira de enfermeiros foram realizados nos hospitais centrais, regionais, centros de saúde e postos sanitários, com impacto na redução das assimetrias e melhorias da qualidade de prestação dos serviços de saúde em Cabo Verde. Foi introduzido um regime de isenção de taxa moderadora. Foi melhorada a política farmacêutica, introduzida 3 novas vacinas no calendário vacinal da rotina. Ainda nesta sessão plenária de dezembro, o ministro das Comunidades vai ao Parlamento para responder às perguntas dos deputados. O deputado do MPD, Alberto Melo, realça que a diáspora cabo-verdiana está satisfeita com as medidas de políticas do atual governo. Se consegue fazer um passaporte em um dia, há praticamente 4 anos não se conseguia, era 6, 3 meses. São ganhos também imensuráveis em termos de tecnologia e do avanço da prestação de serviço em todos os consulados. Acredito e vão ficar ainda mais satisfeitos com o programa que tem de ser cumprido, da melhorias das condições, inclusive a remessa de pequenas encomendas, todas essas melhorias que já foram introduzidas com novas tecnologias, estão reunidas todas as condições para termos uma diáspora feliz. Para o grupo parlamentar do PAICV, a diáspora cabo-verdiana está insatisfeita. Porque temos problemas de transporte gravíssimos, principalmente a nível interno. Eles chegam cá e depois como é que vão para as ilhas? Temos casos, como sabe, de muitos dos nossos imigrantes, a nossa diáspora que acarinhamos tanto, que entretanto chega ao país, fica-se pela praia, ou pelo Sal, ou por São Vicente, que tem os voos internacionais, e não consegue ter acesso à sua ilha de origem. Temos que resolver esse problema dos transportes e das encomendas, que está diretamente ligado. Porque também, como sabe, a nossa diáspora, tradicionalmente, na época de dezembro e janeiro, envia suplementos para a família,
cada vez mais carenciado. Ainda na primeira sessão plenária de dezembro, que começa amanhã, está agendada um conjunto de iniciativas legislativas, nomeadamente o projeto de lei que estabelece a pensão e garante direitos aos militares da primeira incorporação de 1975, a proposta de lei que cria o sistema de informação da Justiça e aprova o novo regime de tramitação eletrónica de processos. A UCID também fez o balanço das jornadas de preparação para a sessão plenária que começa amanhã. Os democratas cristãos consideram necessário encontrar melhoras políticas para a transferência interna e externa de doentes, o que obriga a criação de condições em termos de infraestruturas, de equipamentos de diagnóstico e investimentos na especialização do quadro de pessoal no setor da saúde. Patrícia Martins esteve na conferência de imprensa. No debate com o Ministro da Saúde, diz a deputada Zilda Oliveira, a UCID irá apresentar as suas preocupações no que toca à construção de infraestruturas que, embora constantes no orçamento de 2024, muitas delas já tinham sido orçamentadas em 2022 e 2023 e que ainda não foram executadas. Centro de Saúde de Monte Sossego, de Ribeira Grande de Santiago, Ribeira das Patas, entre outros centros de saúde, a maternidade e a pediatria e a unidade de cuidados intensivos do HBS, o Centro de Manutenção de Equipamentos Médicos na Praia, o Centro de Simulação Médica, são algumas das infraestruturas que nós iremos questionar e saber se é desta vez que vão sair do papel. Iremos também levar a preocupação com a necessidade de ambulâncias para o programa de emergência médica em alguns municípios, o déficit de equipamentos e consumíveis, por exemplo, há muito que nós aguardamos em São Vicente o aparelho TAC para o HBS. No que concerne ao quadro pessoal, há necessidade de se fazerem novas contratações, a formação, a capacitação por forma a responder às necessidades das diversas estruturas do país, ainda muito aquém daquilo que são as recomendações da OMS, embora estão previstas novas contratações no Orçamento 2024. Quanto às evocações interna e externa, defendem os democratas cristãos, é preciso encontrar melhores políticas. As internas, principalmente muitas vezes condicionadas por déficit de ambulância nos municípios, bem como pelo próprio sistema de transportes e, além de serem muito caras quando realizadas pela via aérea. Quanto às externas, é necessário acelerar o processo, bem como criar, lá onde for possível, capacidade de resposta a nível nacional. Portanto, mostra necessário, desde há muito, encontrar melhores políticas de evacuação, tanto a nível interno como a nível externo, criando condições em termos de infraestruturas, em termos de equipamentos, de diagnóstico e investimentos na especialização. Aqui vale ressaltar a iniciativa que irá estabelecer as bases para o transplante renal. Consideramos ser já um bom início. A humanização dos serviços de saúde e a necessidade de aumentar a capacidade de resposta em termos de atendimento, internamento e tratamento são outras preocupações apontadas pela UCID. Da agenda, Zilda Oliveira destaca ainda a proposta de lei que cria o Sistema de Informação de Justiça e aprova o novo regime jurídico geral de tramitação eletrónica, bem como a proposta de lei que procede à primeira alteração da lei que define as condições de atribuição da nacionalidade cabo-verdiana. A proposta de lei visa determinar o novo regime geral de tramitação eletrónica de processos, propondo a revogação da lei e a alteração de alguns artigos do Código de Processo Civil, por forma a modernizar e inovar o sistema da administração da justiça. Nós consideramos que será um instrumento de gestão processual e, a serem implementadas todas as alterações previstas, irá contribuir para a boa administração da justiça no país. Nós temos também agendado proposta de lei que procede à primeira alteração à lei que define as condições de atribuição, aquisição, perda e reaquisição de nacionalidade cabo-verdiana civil, no sentido de alargar o âmbito da nacionalidade cabo-verdiana de origem. Também se aproveita para se fazer a alteração em matéria de competência para o reconhecimento da união de facto. A união de facto, por exemplo, passa a ser reconhecida nos consulados e nas embaixadas. Portanto, são alterações que irão efetivamente contribuir para aquilo a que nós chamamos de Cabo Verde nação global. A divisão da UCID para a primeira sessão parlamentar de dezembro que começa amanhã.
A aceleração da transição da economia informal para formal deverá aumentar 51% o peso de empregos gerados pelas empresas privadas no horizonte 2026. Quem o diz é a secretária de Estado do Fomento Empresarial, Adalgisa Vaz, discursava na abertura do Fórum Internacional O Caminho da Prosperidade através da formalização no âmbito do projeto Forma Empresa, formalização, desenvolvimento de empresas e trabalho digno em Cabo Verde, executado pela Organização Internacional do Trabalho. Pormenores com Ailson Martins. A secretária de Estado do Fomento Empresarial afirma que o Forma Empresa, enquadrado no Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde 2022-2026 PETS 2, visa melhorar o ambiente de negócios, melhorar o acesso ao financiamento e densificar o tecido empresarial. A aceleração da transição da economia informal a formal deverá contribuir para realizar dois importantes objetivos do Programa de Desenvolvimento Empresarial do PETS, ou seja, no horizonte 2026, duplicar o número de empresas ativas em Cabo Verde, aumentar para 30% o peso das médias empresas e para 51% o peso do emprego gerado pelas empresas privadas. 51%. Por sua vez, o diretor da Organização Internacional do Trabalho, Dream Aidara, sublinhou que a economia informal é uma preocupação e que a OIT quer que os homens e mulheres tenham um trabalho digno e com proteção social. C'est une préoccupation pour l'OIT. É uma grande preocupação da OIT, a questão da transição da economia informal à economia formal. A OIT adotou para o efeito em 2015 uma recomendação, a recomendação 204, que visa dar orientações aos seus Estados-membros sobre o processo de implementação dessa transição. O que se pretende é que todas as mulheres, os homens, tenham um trabalho digno, não é? Um trabalho bem remunerado, um emprego produtivo, com proteção social e com diálogo social. Portanto, é uma grande preocupação da OIT. Qu'il y ait un maximum de protection sociale, qu'il y ait aussi un maximum de dialogue. O projeto Forma Empresa é financiado pelo Grão-Ducado do Luxemburgo. Para Tormans Barmancé, encarregado de negócios da Embaixada de Luxemburgo, a transição do informal para o formal tem uma importância crucial. Por um lado, a formalização das empresas fortalece o tecido econômico e a competição saudável entre os agentes do mercado, contribuindo sobremaneira para a estabilidade e o desenvolvimento sustentável. Empresas legalmente estabelecidas promovem a confiança de seus clientes e de sua concorrência e, por isso, cria, por sua vez, um ambiente de negócios dinâmico. Durante o Fórum Internacional, o caminho da prosperidade, através da formalização, no âmbito do projeto Forma Empresa, haverá a participação de especialistas em questões relacionadas à formalização de negócios e ao desenvolvimento econômico e social. E no terceiro trimestre de 2023, os estabelecimentos hoteleiros registaram 231.523 hóspedes que proporcionaram 1.315.496 dormidas, traduzindo num decréscimo de 3,4% no total de hóspedes e num aumento de 16,5% no total das dormidas face ao mesmo período de 2022. Segundo as estatísticas da movimentação de hóspedes publicadas hoje pelo INE, o Reino Unido manteve-se como o principal país de proveniência de turistas, mas os hóspedes da Roménia se destacaram com a maior permanência
permanência em Cabo Verde, com uma estadia média de 8,4 noites. A Ilha do Sal continua a ser a ilha mais procurada pelos turistas, representando 58,2% das entradas nos estabelecimentos hoteleiros. Os turistas permaneceram em média 5,6 noites nos estabelecimentos hoteleiros e a taxa de ocupação cama a nível geral, em média, foi de 49%. Falando em hotéis no Sal, cerca de 200 trabalhadores do LAN fizeram hoje uma manifestação frente ao hotel, alegando problemas que não são resolvidos faz tempo em relação a salários e seguros. A reportagem é do jornalista Moisés Évora. No Sal, cerca de 200 trabalhadores do LAN apostaram-se hoje frente ao hotel. São trabalhadores das áreas de cozinha, manutenção, animação e quartos. Negaram trabalhar, alegando que há reivindicações antigas em relação aos salários, que são pagos com atrasos e problemas relacionados com seguros. Pelo menos pejam raças compromisso que é aquele salário e seguro em dias. Como é possível botar descontar a gente quase um ano de seguro e boca está a pagar a gente? Então por que está devolvendo os dinheiro para trás? E para começar, para uma moda que é seguro já falava, falta mais 3 meses que é para se pagar. Se és que pagar, não te tornar de ser desvinculado e já não te desvinculado de seguro. Não tem que tornar bem trabalhar 4 meses que é para tornar e vincular na seguro. Sabendo para uma tudo mês está descontar a gente aquele dinheiro. Então já nota, esse é um grito de desespero que já não tem. Ricardino Rodrigues adianta também que as coisas pioram a cada dia, exemplificando que não podem tomar um banho porque a entidade empregadora desconfia que poderão aproveitar para roubar artigos do hotel. O trabalhador apela ao governo. Seja que é governo, seja que cria lei, que tem muita coisa a fazer, então o que será de nós ali? É só para ser um burro, um escravo, que é para trabalhar para dar alguém vida? O governo não pode lá para poder ouvir gente e resolver gente nos problemas. Mas nada desse está a ser feito. Há ainda queixas dos dinheiros do tempo da Covid-19. O trabalhador João Duarte fala, por sua vez, em humilhação e daí um grito de revolta. A sorteira de pé é que funcionar. Se ele que tem funcionar, não é outra coisa. Se não que tem salário, não é outra coisa. Grinhas já não tem colega que render já te pedir chave para na rua. Ele é um forte respeito, não tem sofrer essa coisa ali, se não tem pais de família, mães de família, vocês estão a tudo que maneira, esse mundo tem de gente ali ao lado de nós, que tem de passar por essa dificuldade ali, já que a coisa, ali, vocês estão que já um grito, não tem coisa, de socorro. No seu entender, as reivindicações são para continuar. Se és que resolver esse problema, não tem juntar todas 3 hotéis, agora sim, agora não tem juntar coisa, 3 hotéis, não tem fazer um greve. Na lei. Houve tentativas para demover os trabalhadores, mas sem sucesso. Contactamos o diretor do hotel, mas ele não quis prestar declarações. Há apenas uma comunicação da administração aos trabalhadores, alertando para o que classifica de situação de conduta grave que pode dar em despedimento. 1h21, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. Cabo Verde acolhe de hoje à sexta-feira a 39ª reunião anual da Rede de Prevenção de Crises Alimentares para, durante 4 dias, buscar soluções para driblar a crise em termos de segurança alimentar e nutricional na região do Sahel e da África Ocidental. Isto numa altura em que, nos países da região da qual Cabo Verde faz parte, 42,5 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar e nutricional, uma situação considerada dramática pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva, que presidiu o ato de abertura e em que pediu comprometimentos, soluções e ações urgentes. Jornalista Joana Lopes. 39ª reunião da Rede de Prevenção de Crises Alimentares com representantes dos países do Sahel e SILS e parceiros acontece num contexto agravado da insegurança alimentar e nutricional. É que de 2015 a este ano, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional na região aumentou de 4,7 milhões para 42,3 milhões de pessoas. Dados alarmantes que levam o primeiro-ministro a afirmar que para diminuir esses números é preciso garantir a paz no continente em primeiro lugar, seguido de políticas assertivas.
A nossa mensagem tem sido no sentido de atacar várias frentes ao mesmo tempo. É preciso estabilidade, é preciso paz, porque ambientes de conflito não criam condições favoráveis para haver qualquer tipo de segurança, nem segurança das pessoas, segurança pública, nem segurança alimentar. Depois ter políticas assertivas que vão ao encontro de melhor aproveitamento dos recursos. A África é um continente rico em recursos minerais, em recursos naturais, mas tem níveis de pobreza muito elevados. Explicou que em Cabo Verde políticas públicas em vários domínios foram implementadas para garantir a segurança alimentar e nutricional dos cidadãos. Cabo Verde posiciona-se de forma clara, abraçando o desafio de criar as condições para o desenvolvimento da sua capacidade de resiliência ambiental, gerir as vulnerabilidades dos seus sistemas agroalimentares, tornando-os mais resistentes a choques externos e internos. Ulisses Correia Silva que lembrou aos presentes que também é necessário a responsabilidade interna de cada país na busca de soluções em resposta à insegurança alimentar. O reforço dos sistemas alimentares e a sua adaptação e resiliência aos efeitos das mudanças climáticas e aos choques externos devem estar na linha de frente dos compromissos internacionais, mas também na linha de frente das responsabilidades internas de cada país. Em nome da dignidade humana, temos que demonstrar que juntos somos mais fortes. Governos, parceiros internacionais, parceiros de desenvolvimento, regionais e internacionais, ONGs, setor privado e os cidadãos. É de referir que a rede de prevenção de crises alimentares reúne mais de uma centena de membros, incluindo os Estados-membros da CEDEAO, SILS, UEMO, Estados Unidos da América e vários países europeus. O encontro que decorre até sexta-feira na Praia. Mulheres que trabalham na organização de gestão eleitoral do espaço da francofonia debatem hoje na Praia o grau de participação feminina na política e no processo eleitoral. São 3 dias para se refletir sobre a contribuição da mulher em matéria de liderança transformacional, em que Cabo Verde, segundo a presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário, apresenta um cenário diferente no panorama africano. Nós temos, portanto, mulheres na organização das eleições, tanto na Comissão Nacional de Eleições como na Direção-Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. A nível de participação no processo eleitoral, também concretamente, de acordo com os dados estatísticos que fomos desagregando, portanto, confirma-se que temos mulheres a participar como eleitoras, ou seja, inscritas na base de dados, mulheres a participarem como votantes em número superior ao dos homens. Portanto, situa-se à volta de 51% como votantes nas últimas eleições, pelo que nós acreditamos que a questão da participação ela própria não constitui um problema. O problema é que, reconhece Maria do Rosário, Cabo Verde continua a ter uma representatividade muito baixa de mulheres nos órgãos eletivos do poder político. Que é um ponto que pensamos que Cabo Verde deve continuar a trabalhar para que haja um maior equilíbrio e uma maior representatividade social, ou seja, um equilíbrio satisfatório entre mulheres e homens nos órgãos de decisão. Esse mesmo equilíbrio é defendido pela representante da francofonia, Sabine Meng, para quem a participação feminina na política continua muito aquém do ideal. Não obstante os esforços que têm sido desenvolvidos, todos os estudos mostram que a participação das mulheres na gestão das instituições políticas e públicas e privadas nos governos e nos parlamentos é ainda muito baixa. Mas o grande paradoxo é notório no processo eleitoral em que as mulheres, mesmo constituindo o grosso dos eleitores, estão em minoria, não só como candidatas, mas também como eleitas.
Esta formação de liderança transformacional é dirigida a mulheres que trabalham na organização da gestão eleitoral no espaço da francofonia, um fórum criado em 2019 para funcionar como espaço de reflexão sobre temas ligados à participação das mulheres na vida política. O Presidente da República destacou hoje a importância do voluntariado para o crescimento e desenvolvimento do país. Eu tenho insistido que o desenvolvimento não é apenas o crescimento material, é também o crescimento espiritual. E essa adesão, quando nós participamos em campanhas de arborização, em campanhas de alfabetização, em campanhas de luta contra a violência para a criação de uma cultura de paz, quando nós contribuímos para que haja boas relações entre os vizinhos, para que o nosso bairro seja um bairro limpo, para que as nossas cidades sejam cidades alegres, criativas, nós estamos a contribuir para criar um espírito cívico de participação e também para que haja uma cultura voltada para o desenvolvimento. Portanto, o voluntariado é extraordinariamente importante para o crescimento e para o desenvolvimento de qualquer país. Neste Dia Internacional do Voluntariado, José Maria Neves foi à Escola Secundária de Achada Grande, na cidade da Praia, contribuir um pouco para a literacia política dos alunos. É importante para o exercício da cidadania que nós promovamos a literacia da Constituição, que nós trabalhemos para que haja um forte engajamento cívico da sociedade civil e dos cidadãos e, sobretudo, que as escolas sejam espaços de formação cidadã e sejam também transformadoras, permitam que haja a consciência de que todos temos que participar no processo de transformação do nosso país. Presidente da República reporta de importante a iniciativa Professor por um Dia da Escola Secundária de Achada Grande, frente aqui na cidade da Praia. Cabo Verde volta a defrontar hoje a Nigéria em futebol feminino, depois da derrota por 5-0 sofrida na passada quinta-feira em Abuja. A seleção nacional quer deixar uma boa imagem perante o seu público. A capitã da seleção nacional, Varsénia da Luz, diz que a equipa não ficou destruída com o jogo da primeira mão e vai com muita força para o embate de hoje. Disposição do grupo que alegria, motivado, porque eu não tenho mais um jogo, não sabia que não saí derrotado, que é o primeiro jogo, mas nunca saí destruído. E nota que nos cabeça levantada e que moral, pensamento positivo. Pode dizer que não saí destruído, o que é bom querer dizer que a equipa tem que querer discutir, bem que está a dizer eliminatória, porque é mais difícil, mas pelo menos discutir jogo. Exatamente, sim, cada jogo é um jogo, mas como dizer, não saí derrotado, mas nunca saí destruído. Não bem ali de preparar e corrigir nos falhas que não dá, não ter certeza e não acreditar que eu não consegui fazer muito mais melhor ali na casa e mostrar aos povos também que eu não estou ali para bem lutar para mais um desafio que não tem. Otimista capitã Varsénia da Luz. A avançada Evi Pereira, jogadora do Racing Power da primeira divisão de Portugal e uma das jogadoras referência da seleção nacional, diz contar com o apoio dos cabo-verdianos. O futebol feminino tem crescido bastante e para quem não cresce cada vez mais, não precisa de mais apoio e mais incentivo. Que pessoas refletem sobre o resultado que não teve na Nigéria, mas que acima de tudo pessoas apoiam. Para Mori, não só num processo, nossa equipa é recente, mas apesar de ser recente, tem estado a dar uma boa resposta e o jogo contra a Libéria foi prova disso. Não está espera tudo pessoas na campo. De Eugênio Lima e praia todo, Ilha de Santiago todo, pessoas que podem bem para que a gente preguiça, para fazer um esforço, para bem campo, para modo só se não pode progredir, não pode dar passo maior, para modo sempre horas que buta julga perante público é diferente, buta a gente mais motivação, buta a gente mostrar em casa, buta a gente uma pessoa que te apoiou, então aquilo é importante no futebol feminino para aquele que é crescimento de futebol feminino, não só na Cabo Verde, mas também no mundo inteiro. Uma mensagem reforçada também pela selecionadora Silvéria Nédio.
Este é um som que não vamos poder ouvir agora, mas também fica esta mensagem que também é reforçada pela selecionadora. Vamos assim poder ouvir e Silvéria Nédio. O povo de Cabo Verde está falando, está orgulhoso de nós sim. Para Modi, está dentro da Nigéria, enfrenta aquela poderosa equipa lá, e equipa que tem muita coragem. Então nós estamos num processo de ter coragem, de prender. A nós não está ganhando a equipa naquele processo, ali a equipa está ganhando. Não está sofrendo goleada, a nós também não está goleada. Tudo está passa para o processo de futebol e é normal. A mim tem cara normal. Para monta pensa, mas nos bons anos de vida, amanhã não é futebol de toda maneira. Então, em mim, que é mais grande da equipa, tem motivação para andar, mas futebol me sim. Ora tu tomas, ora tu levas. O jogo da segunda mão da eliminatória com a Nigéria está marcado para as 4 da tarde no Estádio Nacional. Há um autocarro disponível a partir das 15 horas no Estádio da Várzea para ir ao Estádio Nacional. Recordar ainda que o bilhete da bancada coberta custa 300 escudos. Vai e apoia a nossa seleção nacional. A especialista francesa congratula-se com o anúncio dos Estados Unidos de subvencionar com 1,4 bilhões de dólares para impulsionar iniciativas que promovam a formação, o emprego e a integração de mulheres impactadas pelas alterações climáticas. Fanny Petitbon, que participa da COP28 no Dubai, em representação da Care France, a associação internacional que trabalha há 75 anos em mais de 100 países, alerta pela necessidade de fazer com que esses financiamentos cheguem às pessoas que realmente precisam. Reportagem da jornalista Nani Vaz. Luta contra a pobreza, desigualdade e apoio das pessoas mais vulneráveis, sobretudo mulheres afetadas pela discriminação, são as atividades desenvolvidas pela Care France. A coordenadora da igualdade de género, luta contra as alterações climáticas e crises humanitárias, Fanny Petitbon, vê com bons olhos esse financiamento por parte dos Estados Unidos. Des États et en particulier des pays qui sont historiquement. Esses estados são particularmente os países que são historicamente responsáveis pelas alterações climáticas, com impactos que ultrapassam as suas fronteiras internas. Mais ajudas para meninas e mulheres que são afetadas pelas suas ações é algo extremamente positivo. Mas é importante que tenhamos em conta alguns detalhes. Será que essas ajudas não vão se transformar em dívidas mais avultadas que comprometam ainda mais a situação financeira dos países beneficiados? Será que esse financiamento vai ser transferido diretamente para as mulheres ou comunidades que mais precisam? Garantir que essa importância chegue aos que precisam é uma preocupação exposta por essa especialista, questionada sobre a burocracia que limita as mulheres e outros grupos vulneráveis o acesso direto a esse tipo de financiamento. Fanny Petitbon diz que é preciso revisar o regulamento por parte das organizações que administram esses fundos. É quase uma missão impossível ter acesso a esses financiamentos, e o Fundo de Perdas e Ganhos está sendo operacionalizado na COP28. É essencialmente para mitigar os impactos das alterações climáticas. Isto é muito bom. Está previsto que o futuro Conselho de Administração desse fundo escute as ONGs e os representantes dessas comunidades antes da tomada de qualquer decisão. Des ONG, des représentants de peuples autochtones. Care France, associação que tem representação em vários países, inclusive na Nigéria, Etiópia e Malawi, onde estão a desenvolver projetos de adaptação das culturas, escoamento das águas fluviais e preservação das inundações. Fanny Petitbon revela que facilitar o acesso ao financiamento e garantir a participação das mulheres e pessoas marginalizadas nos processos de negociações são as prioridades da Care France nesta COP, edição 28, que acontece no Dubai até 12 de dezembro. E a Rússia e o Irão assinaram hoje uma declaração conjunta contra as sanções ocidentais, afirmou o ministro dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov durante uma reunião realizada em Moscovo com o seu homólogo iraniano Hossein Amir Abdullahian.
Lavrov, que não deu detalhes sobre este acordo, descreveu como um passo importante para aprofundar a coordenação dos esforços da comunidade internacional com o objetivo de superar as sanções ilegais com as quais os Estados Unidos e os seus aliados substituem a diplomacia. A Rússia tornou-se o país mais sancionado do mundo após o início da guerra na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, estando sujeito a um total de 14.022 medidas corretivas, das quais 11.327 foram impostas após a entrada de tropas russas em território ucraniano. 13h39, já no fecho desta edição do Jornal da Tarde, vamos aqui recordar os títulos. Cabo Verde acompanha com preocupação situação de instabilidade política na Guiné-Bissau. Número de hóspedes no país diminuiu 3,4% no terceiro trimestre deste ano, aponta a INE. Primeiro-Ministro Ulisses Correia e Silva considera dramática a situação de insegurança alimentar na África Ocidental. Transição da economia informal para formal deverá aumentar 51% o peso de empregos gerados pelas empresas privadas no horizonte 2026, garante secretária de Estado do Fomento Empresarial. Participação feminina na política e no processo eleitoral debatida na Praia num fórum que junta mulheres que trabalham na organização de gestão eleitoral no espaço da francofonia. Cabo Verde volta a defrontar Nigéria em futebol feminino, desta vez no Reduto Nacional às 4 da tarde. E a anteceder este jogo temos uma emissão especial a partir das 15h15 com o Bem-vindo Neves. Humberto Santos na edição e apresentação deste jornal, aqui na técnica Mira Cardoso e Jamila Carvalho no apoio à realização. Às 14 chegou a Ilson Martins com os títulos. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. RCV.